Hoje eu vou te ensinar a pensar. Eu sei que é muito sexy a gente ter aquela listinha pronta, tipo aquelas fotos que tem no Pinterest, de peças que toda mulher tem que ter no armário. Gente, seria gostoso demais a gente resolver o nosso estilo só com uma lista de 7 peças que todo mundo tem que ter no armário. Mas isso, se você já testou, você já sabe que não dá muito certo no longo prazo. E se você ainda não testou, peço que pense um pouquinho mais. Que lista pronta, gente. Algumas pessoas até ensinam, inclusive eu tô até aqui com o livro O Essencial da Constanza, gente, máximo respeito à Constanza. Mas ela é dessas gatas, né, que colocam aqui essas listas de peças básicas e indispensáveis para qualquer tipo de mulher. Aí ela coloca aqui, a lista dela é essa daqui, ó. Uma saia preta reta, eu já não dei check. Eu, como consultora, falhei aqui. Um terno, um par de jeans, uma camisa branca, um cardigan, uma camiseta, um trench coat, um vestido preto. Aquela coisa bem Audrey Hepburn, tipo bonequinha de luxo. E é isso, assim. Você poderia ter essa lista e pronto, acabou o vídeo. Mas, spoiler é que isso daqui não vai funcionar muito bem. Então, o que eu vou te recomendar? Eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi nesse livro aqui. Que, na verdade, depois eu descobri que é um fundamento de como que as marcas pensam nas coleções. Você vê que essa divisão do armário funciona mesmo. E aí, você pensando nessas classificações, você vai ter um armário que funciona ali, entendeu? Ele vai te entregar várias combinações. Mas precisa pensar. Não tem como fugir de pensar. Vamos lá? Bom, antes de tudo, você vai curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você quer ser uma mulher mais estilosa e mandar para sua amiga que também tá nessa luta aí com o próprio estilo e o próprio armário. Bom, então vocês já entenderam que o que eu vou ensinar aqui hoje é o meu jeito de enxergar o que todo mundo tem que ter no armário, porque não existe lista pronta. Aliás, gente, duvidem de tudo que é muito pronto, assim, tipo, replique esse post e ganhe X reais, faça isso para tal coisa. Não dá. É simples assim. O que eu vou te ensinar aqui agora é o que eu uso para conduzir a revisão do armário das minhas clientes de consultoria e facilita muito a vida delas. Porque a gente consegue visualizar se tá em equilíbrio ou desequilíbrio e tudo que precisa ter no armário para ele render. Às vezes a gente acha que um armário é composto só daquelas peças muito bafônicas. É aquela peça que uau, amei, etc e tal. Mas comprar uma roupa que você não gosta tanto também faz parte do jogo. E você vai entender aqui agora o porquê. Eu enxergo o armário em 3 categorias. A primeira são as peças-chave, a segunda são as peças coringa e a terceira são as peças uau. Gente, se você for ler esse livro aqui, no livro ela usa outros nomes, tá? Eu adaptei porque acho que o peças uau é peças statement. Aí, tipo assim, vamos deixar um negócio mais uau, mais simples, entendeu? Então existe essa pequena diferença. E aí esse armário que funciona, que entrega looks, é um armário que precisa dessas 3 categorias existindo ao mesmo tempo. Vamos pegar aqui o futebol como uma analogia, né? Também vibe ainda de Copa do Mundo, acho que vai ajudar. Um time não é feito só de 11 atacantes ou de 11 pessoas que estão na defesa. Eu não entendo muito sobre futebol. Ou de 11 goleiros, sabe? Assim, existe o goleiro, existe o atacante, o cara da defesa, o zagueiro que eu não sei o que é, mas, entendeu? É um time com várias funções. E isso funciona no nosso armário também. Então vamos pegar essa primeira classificação, que são as peças-chave. As peças-chave são as peças mais características do seu estilo e elas devem compor aproximadamente aí 60% do seu guarda-roupa. Então é essa roupa que tem aquilo que você mais quer comunicar. E é por isso que não tem como falar sobre lista pronta. Porque às vezes um estilo vai ter como ideia central a sofisticação, o outro vai ser a urbanidade, outra a casualidade, outra a criatividade. E aí as peças-chave de cada um desses estilos vão ser peças diferentes. Então aqui vale pensar o que é chave pra você, o que você mais gosta de usar, sabe assim? Aquilo que faz você sentir você. A segunda categoria das peças coringa são aquelas peças que fazem o meio de campo. Então elas não têm tanta informação de estilo, mas elas precisam existir no seu armário para ele render. Então às vezes é até a t-shirt que tem ali na lista da nossa amiga Constanza. Mas aí você vai falar, nossa Ali, mas você está entrando em contradição, você está falando que eu preciso ter uma t-shirt. Não é isso, sabe? Porque tem estilo que a t-shirt é uma peça-chave e não uma peça coringa. E isso muda muito a leitura de estilo. Eu já falei aqui em alguns vídeos do canal que o nosso estilo precisa de contexto. Então só falar eu gosto de t-shirt não diz muito. Você gosta de t-shirt
t-shirt num conceito mais óbvio, de tipo t-shirt e calça jeans, ou você gosta da t-shirt misturada com peças mais sofisticadas ou peças mais festivas, porque aí ela já vai ter outro sentido, né? A gente vai estar produzindo ali um look high-low, que a gente chama, né, de misturar peças formais com peças informais. Então vocês entendem que uma peça individualmente ela não diz muita coisa? Enfim, as peças coringas são essas peças que servem pra fazer as combinações. Às vezes, por exemplo, você quer usar uma terceira peça, tipo, pode ser o próprio blazer. Você vai precisar de uma peça mais basiquinha que não vai ser a protagonista, entendeu? Ela vai ser a coadjuvante pra fazer a protagonista brilhar. É essa a função da peça coringa. E aí, eu sempre falo pras meus clientes, ó, compra às vezes um top reto, um body, alguma coisa que até mostra um pouquinho do colo, porque se você só tem coisa até aqui em cima, pode ser que isso te incomode em algum momento. Aí você vai lá, usar seu blazer, seu kimono, qualquer que seja a terceira peça. Dependendo do clima, né, você pode mostrar um pouquinho de pele, mas aí não tem a pele, né? Se você só tem essa golinha alta, enfim. Você precisa de possibilidades também. Entender o que é importante pra você, às vezes a pele nem vai ser importante pra você. Enfim, aprofundei aqui no exemplo, mas o ponto é, essas peças mais basiquinhas fazem o meio de campo. Elas precisam existir pra fazer o look funcionar. Todo protagonista precisa de um coadjuvante. E por fim, as peças uau são aquelas peças que chamam a atenção, que a gente não usa sempre, mas que de vez em quando bate aquela vontade, assim, sabe? Bate aquele desejo. Então, por exemplo, no meu estilo, quando eu tinha ali meus 20 anos, eu amava usar brilho. Paetê era uma peça-chave pra mim. Eu tinha um kimono de paetê maravilhoso. Amo. Amava, né? Eu não tenho mais ele hoje. Mas enfim, essas peças com paetê, com brilho, eram muito chave. Hoje em dia, elas estão mais ali como peças uau. Eu tenho uma calça só de paetê. Eu uso ela bem de vez em quando, em momentos muito específicos. E olha só, pausa, contexto de uso. Eu gosto de usar essa calça fora de ambientes óbvios. Então eu não vou usar ela pra ir numa balada. Eu vou usar ela ou pra ir no máximo num restaurante à noite, mas pra ir no shopping, num almoço, numa coisa que ela não é esperada. Voltando. Então as peças uau são isso, assim, elas não são tão usadas com tanta frequência, mas elas existem no nosso armário pra gente dar uma variada, pra gente dar uma aventurada. Então elas não representam uma porcentagem tão grande, elas ocupam ali cerca de 20% do nosso armário. Deve estar pensando, faltou os outros 20%, é porque eu esqueci de falar das peças-chave, que também ocupam 20% do nosso armário. E com essa divisão, você pode pensar também no investimento. Às vezes, você acha que precisa colocar muito dinheiro em todas as peças, elas precisam ter muita qualidade. Mas, por exemplo, uma peça uau que você não vai usar tanto, não tem por que você gastar muito dinheiro com ela, entende? Você pode colocar mais ali nas peças-chave que serão mais frequentemente usadas. As peças coringa variam muito de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta do básico com muita qualidade e tem gente que não gosta tanto. E aí fica para vocês decidirem o que vocês preferem. Mas isso é muito útil pra gente pensar no qual peça compensa a gente colocar mais dinheiro também, sabe? E a partir dessa divisão, a gente começa a entender também por que alguns armários não funcionam. Porque olha só, vamos pegar aqui alguns cenários. Primeiro cenário, se a pessoa tem mais peça-chave do que o resto, ela pode até se sentir representada pelo próprio armário, mas ela vai sentir que ele não rende tanto, porque as combinações são difíceis, porque não tem ali o meio de campo e nem para dar um temperinho de vez em quando. Ao mesmo tempo, o segundo cenário é a pessoa que só tem peça coringa. Essa pessoa vai se sentir sem estilo. Ela vai sentir que o armário ele é muito básico, falta informação, falta uma vida. Justamente porque ela não tem nem a chave que faz ela sentir ela mesma e nem a uau que dá um temperinho ali às vezes. E se a pessoa tem um desequilíbrio pessoal, né, que aí seria o terceiro cenário, ela vai se sentir pouco ela e sentir que é tudo muito gritante, assim. Então, precisa existir um equilíbrio. Eu tenho um caso clássico de cliente que ela tinha muita peça estampada, tipo, é algo muito chave pro estilo dela. Mas de tanto amar comprar peça estampada, peça com informação, ela comprava poucas peças coringas. O que acontecia? Aline, sinto que o meu armário não rende nenhum look, eu não consigo combinar nada com nada. Porque, de fato, várias não combinavam entre si porque faltava o básico. Faltava uma brusinha básica para ela conseguir combinar com as calças estampadas, entende? Então, um é tão importante quanto o outro. Vocês estão vendo que olhar o armário por essa ótica é muito mais útil do que passar uma listinha pronta? Porque às vezes o que é chave pra mim pode ser que não seja pra você. Às vezes uma jaqueta de couro pra uma pessoa vai ser muito chave, porque ela tem um estilo mais urbano, mais rock and roll. E pra outra pessoa, ela até gosta um pouquinho, mas o urbano não é um fator tão forte do estilo dela. Então,
essa peça de couro vai ser uma pessoal que aparece de vez em quando. Vocês entendem, gente? Varia muito de pessoa para pessoa. Então o que eu te proponho aqui agora é pensar nessa divisão do seu armário. Vai até o armário, vê o que você tem, se possível faça um inventário do armário, que é algo que eu faço para as minhas clientes, que é ver ali o que você tem no seu guarda-roupa. Tenta entender se existe uma proporção, uma desproporção, o que falta, o que você já tem. E é isso também, né? Às vezes as pessoas vão comprar roupa, elas, tipo assim, né? Só vão. Elas não veem o que elas precisam. É só pensar na cozinha, gente. Quando a gente vai fazer supermercado, a gente olha, tá faltando arroz, tá faltando farinha, feijão, sei lá. Aí ela vai pro supermercado direcionada porque ela precisa. Com roupa, não. Com roupa, a galera só vai no shopping, esperando assim, bater uma luz divina falando, ai, você precisa disso daqui. Não, olha porque que você tem antes. Ai, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Que aí a compra fica muito mais direcionada e a vida fica muito mais fácil. Me conta aqui nos comentários. Essa divisão do armário fez sentido? Você já tinha ouvido falar? E eu tenho até um e-book sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você conseguir baixar. Lá tem todas essas categorias explicadas e alguns exemplos reais também. Vai lá, baixa e te vejo no próximo vídeo. Um beijo pra você!